Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a vocês, abençoe a todos nós, abençoe os nossos entes queridos, familiares, abençoe a todos quantos têm no Senhor Jesus a esperança ou têm colocado a fé no Senhor Jesus. Porque quando se deposita a fé verdadeira no Senhor Jesus, a pessoa coloca a vida nas mãos dele, a sua esperança, seu futuro, seus problemas, suas aflições, suas angústias, suas depressões. É verdade, é bem verdade que normalmente as pessoas, como têm uma visão muito miudinha, elas só veem o que está diante do espelho, mais nada. Elas não conseguem enxergar o que está dentro delas, só o exterior e o que ela sente dentro de si, que é a dor do vazio. Engraçado, né? O vazio faz ela sentir dor. E uma dor insuportável. É tão insuportável que ela costuma retalhar o próprio corpo, mutilar o seu corpo para esquecer um pouquinho a dor do vazio que tem dentro da alma. Você vê como a alma sofre, né? Você vê como a alma padece. A alma, obviamente, que não se rendeu ao Senhor Jesus, que não se rendeu às palavras dele. A alma que está em busca de uma coisa chamada paz. É isso aí. Uma pessoa que é depressiva, ela não tem paz. A sua alma não tem paz. O seu corpo se diverte um pouco nas baladas. E talvez você que está me assistindo nesse momento tenha recém-chegado de uma balada, ou de uma festa, ou de uma celebração, uma comemoração qualquer. Você passou a noite rindo, bebendo, se divertindo, mas agora você está aí cansada, esgotada, triste e com uma dor insuportável dentro do peito, que é a dor da alma, do vazio da alma. Você sabia? Talvez você não saiba. Talvez você diga assim, ninguém sabe o que eu sinto. Ninguém sabe o que está passando dentro de mim. Pois bem, você sabia que Jesus sentiu isso? Aliás, muito infinitamente mais do que você está sentindo nesse momento. Você sabia que Jesus chegou aos limites da dor, da aflição, da angústia na sua alma? Para que ele pudesse ser o nosso Salvador, ele teve que pagar o preço. Ele teve que renunciar a si mesmo, renunciar à sua glória eterna para se submeter a um corpo físico e com uma alma ferida. É o que ele diz quando estava lá no jardim do Getsemane, antes de ser preso, julgado, condenado e crucificado. Ele disse então, a minha alma, olha só, a minha alma
está cheia de tristeza até a morte. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. No outro texto ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então ele sabe o que você passa ou tem passado. Porque foi para isso que ele veio. Ele veio para se colocar no seu lugar e se oferecer em sacrifício vivo para expiar, expurgar, arrancar, lavar, purificar a sua alma e fazê-la feliz, como é a minha alma. Foi isso que ele fez comigo. E é isso que ele quer fazer com você. Se ele quer fazer isso comigo, por que não fez ainda? Você pergunta. Porque você não se rendeu a ele. Aí está o problema. Ele pagou o preço por você, pela sua alma. Mas você não quer oferecer, você não quer dar, você não quer entregar. Imagine você compra alguma coisa pela internet, paga adiantado, mas aquela coisa, aquele objeto não chega. O que você vai fazer? Você vai reclamar? Você vai buscar os seus direitos junto ao Departamento dos Consumidores? Minha amiga, meu amigo, o Senhor Jesus sentiu o que você sente, sabe o que você está sentindo, porque ele passou por isso. Ninguém foi mais sofrido do que ele. Ninguém. A depressão profunda ele vivenciou antes de ser morto. Mas graças a Deus que ele sofreu assim, que ele gemeu assim, foi morto, aconteceu, mas ele, no terceiro dia, ressuscitou, porque o Espírito Santo foi lá e o ressuscitou. E o mesmo Espírito dele, o Espírito Santo, ele quer dar de graça para todos, mas tudo tem um preço. Não é assim, eu quero. Não. Você quer? Você tem que sacrificar. Você tem que dar a sua alma para ele. Se você não der a sua alma, ele não pode fazer nada com ela. Como é que ele vai trabalhar na sua alma se você não quer entregá-la no altar? Você tem um problema de cirurgia, que necessita de cirurgia. Se você não entregar o seu corpo para o médico fazer a cirurgia que tem que ser feita, como é que você pode querer ser curada? É simples, não é? As pessoas entregam os seus corpos aos esteticidas e aquelas pessoas, por exemplo, que fazem as cirurgias, os cirurgiões, né? Mas não entregam a sua alma cansada, ferida, para o Senhor Jesus. E então elas sofrem. Enquanto você não entregar a sua alma de verdade, de fato, você não vai ter paz. Porque a sua alma, como a minha alma, a alma de qualquer um, se alimenta de paz. Vive pela paz. Quer a paz a qualquer preço. Então, quando você gasta a sua alma lá nas baladas, nos divertimentos, né? Enfim, em tudo que você tem feito, você está tentando afagar a sua alma, tentando diminuir um pouquinho a sua dor. Mas quando acaba tudo aquilo, aí você chega em casa e diz assim: eu estou toda suja, eu gastei o meu corpo, eu dei vazão à minha carne está cansada, mas a minha alma está ainda muito mais cansada.
Então, amiga e amigo, o Senhor Jesus entende você. Ele não quer te julgar, Ele não quer te condenar, Ele não quer cobrar de você qualquer coisa. Ele quer te dar a vida, Ele quer te salvar. Mas você tem que dar a vida para Ele, você tem que dar a sua alma para Ele. É somente quando você se entrega de fato, de verdade, é que há também de fato e de verdade uma vida nova. Foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que eu tinha dado a minha vida para Jesus N vezes, durante mais de um ano, e não aconteceu nada. Até que um dia, no desespero, no calor da dor, eu me rendi. Tá bem, Senhor, tá aqui. Não quero mais essa vida. Toma para ti. E aconteceu. E é isso que Ele quer fazer com você. Pense nisso. Jesus sabe o que você está passando e Ele enfrentou pior do que você tem enfrentado. Mas Ele venceu. Venceu porque Ele não foi covarde. Ele enfrentou aquela situação porque Ele sabia do lucro infinito que Ele teria quando aquele sacrifício ganhou a alma daqueles que se entregam diariamente para Ele. Deus abençoe e até amanhã. Aliás, amanhã você pode ficar livre dessa situação, se você não quiser entregar a sua alma agora, entregar seu ser agora, o seu coração agora. Amanhã, dê um pulinho aqui no templo, ao meio-dia, tem uma reunião especial. E se você não pode vir aqui, qualquer igreja universal do Reino de Deus terá um homem de Deus para lhe ajudar, tá bom? E graciosamente, gratuitamente, tá bom? Sem qualquer interesse, a não ser na sua alma. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.